noite, igreja. Vamos começar nosso culto de adoração ao nosso Deus. Queria pedir aos irmãos que se encontram lá fora, que possam entrar, os irmãos que estão aqui dentro, que possamos estar agora em reverência. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar, falar com o Senhor, entregar a noite de hoje nas mãos dele, amém? Senhor, graças te damos, Senhor, por estar na tua casa. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradeço pelo dia de ontem, Senhor, que teve aqui a programação das crianças, Senhor, foi uma programação muito legal. Todas as pessoas gostaram, Senhor, não teve nenhum problema. O mais importante, nós viemos aqui, Deus, e agradecemos o teu nome. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando, avivando, Senhor, cada dia mais a tua obra, para que nós possamos, Deus, ser relevantes na rua onde nós estamos, no bairro que estamos inseridos, Pai. Que nós possamos, Deus, a cada dia mais viver para Ti, aprender contigo, que é ser uma igreja, Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Deus. Toma a noite de hoje, Senhor, nas Tuas mãos, dissipa todo o mal, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. E que nada, Senhor, possa atrapalhar o nosso culto, toma a nossa mente, Deus, o nosso coração, que possamos estar, Senhor, totalmente devotos a Ti, Senhor, possamos estar aqui, Deus, totalmente entregues, como sacrifício vivo e santo, porque nós sabemos que essa é a verdadeira forma de Te adorar, de agradecer o Teu santo nome, Pai. Que possamos hoje, agora, nesse momento, declarar que Tua presença é real no nosso meio, e por isso nós Te louvamos, nós clamamos a Ti e rendemos o nosso coração. Muito obrigada por tudo, Deus. Toma a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, cada irmão que está vindo, e aquele, Senhor, que não se sente mais à vontade, Senhor, de vir à Tua casa, ou por algum motivo não quer mais vir, Senhor, que isso possa passar em nome de Jesus, que esse sentimento vai acontecer em nome de Jesus, porque não há lugar melhor para estar do que estar na Tua casa, na Tua presença no meio dos nossos irmãos. Dissipa, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, que em nome de Jesus a Tua presença esteja no nosso meio. Essa oração que Te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos adorar nosso Deus. Sua presença é real, aqui nesse lugar. Sua presença
compartilhar uma leitura bíblica. Encontra-se na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 6 e versículo número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6 e 9. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Congregação, e chegamos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para por Deus, eleita e preciosa. todos, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está nos acompanhando por essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha. Esperamos em Jesus que essa noite seja uma noite onde o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao teu coração. Eterno, em nome de Jesus, obrigado por este culto, pela presença dos teus servos. Obrigado por ontem, pela celebração feita às crianças, pois a tua palavra diz que de tais é o teu reino. Mas nessa hora nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor esteja tomando esse culto nas tuas santas e poderosas mãos. Tu és santo, és inigualável, não existe outro como o Senhor. O nosso desejo, Deus, é simplesmente que o que formos fazer aqui seja para glorificar e exaltar o teu bom e poderoso nome. Assim na terra como no céu, todo o teu lugar, cumpra a tua vontade, faça o teu querer, pois em Jesus nós oramos, em Jesus nós te agradecemos. Obrigado pela leitura da palavra, choramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Assim na terra como no céu, Jesus, toma teu lugar na terra como no céu. Assim na terra como no céu, Jesus, toma teu lugar na terra como no céu.
guias, todo o direcionamento, toda a programação. E eu quero agradecer a você que participou direto ou indiretamente dessa programação, ajudando, doando, cozinhando, tratando das crianças. Deus poderosamente abençoe a vida de vocês. Isso aí é gratificante, isso aí é algo extremamente extraordinário e poderoso. Que Deus possa gerar em todo momento essa predisposição de nós estarmos ajudando, cooperando com a obra. A Isabela estava ali fazendo as notas, eu sempre disse isso para ela, as notas, tudo certinho, tudo que você comprar tem que ter nota, e para honra e glória do Senhor, ainda sobrou dinheiro. Então isso é bom, por quê? Porque Deus ele sempre vai olhar a intenção do nosso coração. Então foi bom, teve pula, o Júnior ali ficou tomando conta, teve a mesa de Airgame, que foi uma doação. Então isso aí é bom, porque no próximo nós acreditamos que as coisas vão surtir com mais facilidade. Então, quando cooperamos, quando ajudamos, Deus em todo momento vai abençoar. Então a nossa fidelidade, a tua fidelidade, fez com que no sábado passado, ontem, a programação alusiva à festa das crianças tenha esse êxito, tenha sido essa bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos então neste momento, é um momento também de culto, quando nós temos a oportunidade de estarmos contribuindo na casa do Senhor. Vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus, um texto conhecido. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 3. É um texto conhecido e eu quero usar esse texto como base para destacar a importância da contribuição financeira. Você que está nos assistindo, eu gostaria de falar em nome da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Se você sentir no seu coração o desejo de contribuir financeiramente pelo Mensagem ou pelo Instagram, você pode entrar em contato e um dos administradores vai estar passando para você como você pode ofertar na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Provérbios capítulo 3, versos de número 9. Olha o que o texto diz: honra a Adonai, ao Senhor, a Deus, com todos os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É um texto que por si próprio já fala. Porque esse texto fala sobre uma perspectiva de honrar. Mas eu gostaria nessa hora que você levasse essa palavra como ser fiel, exercer fidelidade ao Senhor primeiro com os bens. Nas igrejas batistas, isso aí é notório porque sempre ouvimos isso, não é uma invenção moderna, é que o nosso dízimo é um ato de fidelidade ao Senhor. É um ato de nós estarmos honrando a Deus, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele fez, ou por aquilo que Ele vai fazer, ou até mesmo por aquilo que esperávamos que fosse acontecer, mas não aconteceu, porque a vontade dEle é uma vontade extremamente soberana. Então, primeira coisa, quando eu sou fiel, eu tenho que expressar fidelidade nos meus bens, através dos meus o quê? Dos meus dízimos. Através de quê? Das minhas ofertas. E aí o texto começa com a primícia de toda a tua renda. Da perspectiva judaica, o judeu ele sabia tanto como funcionava o ato de exercer fidelidade no dízimo, como também o ato de primiciar ao Senhor. É uma coisa que para a igreja neotestamentária, isso não é muito difundido, até porque é de fundo judaizante.
E o que era primiciar ao Senhor? Primiciar ao Senhor, como Ezequiel vai trabalhar, traz uma perspectiva de que repouse sobre a minha casa a bênção de Yahvé. Então, o que todo judeu fazia? Ele era dizimista, ele estava ali contribuindo com a sua fidelidade ao Senhor, mas o princípio da primeira parte, ele dedicava aquilo exclusivamente ao Senhor. Isso nós vamos ver literalmente na oferta de Caim de quem? De Abel. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Primeiro, porque Caim tinha um mau coração. Segundo, é porque ele não dedicou o princípio daquilo como uma oferta ao Senhor. Mas Abel, ele deu da primícia, ele deu do primeiro fruto. Ele sabia que para oferecer algo de honra ao Senhor é necessário ter essa compreensão. Então, a segunda coisa interessante é primiciar o Senhor. Nós estamos entendendo que aquilo que Deus nos deu pertence a Ele. Então, se pertence a Ele, nós precisamos o quê? Exercer fidelidade. Então, praticamente na minha particularidade, tudo que vem na minha mão, eu tiro o meu dízimo. As minhas negociações, a minha prebenda pastoral, os meus trabalhos, tudo, eu tiro o meu dízimo ao Senhor. Então, é um exercício de fidelidade. E aí, qual é a consequência disso? A consequência extraordinária é porque para Israel, a bênção de Yahvé, a bênção do Senhor estava sobre o produto da terra. A bênção de Yahvé, a bênção do Senhor estava sobre o celeiro. Porque a bênção do Senhor, a bênção de Yahvé estava sobre os lagares, símbolo, sinônimo de alegria. Então a consequência é, quando eu exerço fidelidade ao Senhor, meu querido, somos abençoados. Nós não precisamos de muito, mas nós precisamos daquilo que é necessário para suprir a nossa necessidade. Então, quando eu entendo, eu sou chamado ao Senhor honrá-lo, exercer fidelidade com os meus dízimos, tirando isso como primeira parte, eu vou viver uma consequência. E a consequência? Ele disse: encherão fartamente os teus celeiros. Nós entendemos uma coisa muito notória, isso eu falo bem à vontade, porque eu já estudei muito sobre dízimo, muito sobre, eu falei, esse aí, pelo amor de Jesus Cristo. Eu estou aqui, eu não estou já aguentando. Liga aí com a cabeça, liga isso aí, você vai me matar. Em nome de Jesus, meu Deus. Então, eu fico bem à vontade para falar sobre isso. Por quê? Porque quando você fala de dizimar, quando você fala de ofertar, presta atenção numa coisa. Quando a igreja exerce fidelidade no dízimo, quando a igreja exerce fidelidade na oferta, a bênção de Deus sobre a igreja, ela não é individual, ela é o quê? Coletiva. Ela é coletiva. Isso é importante, porque quando nós somos fiéis ao Senhor, somos uma comunidade de fé. Então o que Deus vai fazer? Deus, o seu Deus bondoso, na coletividade, Ele vai abençoar quem? A igreja, gente. Isso que é importante. Nós estamos vivendo momentos, que são momentos difíceis, e eu vou dizer uma coisa aqui, muito notória, não é para a economia do Brasil não, tá, gente? Nós estamos vivendo um momento difícil, porque nós temos poucas pessoas. Até porque a economia está girando, porque nem o empresário sabe isso melhor do que eu. Muito melhor do que eu. O problema não é a economia brasileira. O problema é que nós somos poucos. E sendo pouco, o que acontece no montante financeiro? Se torna o quê? Pouco, gente. E aí nós vamos depender de quem? Do Senhor. Nós não temos aqui na nossa comunidade de fé 3, 4 irmãos que ganham 30, 40 mil. Se nós tivéssemos aqui 4 irmãos ganhando 30 mil, nós temos aí,
4 irmãos a 30 mil, 3, é isso? Teríamos 12 mil reais. Nós não temos isso. Nós temos irmãos de fé, pensionistas, assalariados, aposentados, que eles estão dizendo assim: pastor, eu preciso ser fiel ao Senhor. Então a bênção de Deus tem que ser o quê? Coletivo. A economia está bombando, o índice inflacionário nosso está menor que os Estados Unidos, menor que a da Alemanha, menor que um monte de países do primeiro mundo. O problema é que nós não temos uma membresia que é o quê? Corporativa. Temos irmãos fiéis que contribuem por amor a quem? Ao Senhor. Então, por isso que nós precisamos exercer a nossa o quê? Fidelidade. Porque exercendo a nossa fidelidade, a bênção do Senhor vem sobre o celeiro, a bênção do Senhor vem sobre o lagar, a bênção do Senhor vem sobre a... Por que tivemos uma programação de criança? Porque você foi abençoado. Por que nós conseguimos às vezes conquistar uma coisa? Porque você que está sentado ali é uma abençoado. Então, meu querido, honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Certa ocasião, num congresso de visão celular, na época do dízimo, na época da oferta, a saudosa pastora Lucila, certo? Ela estava fazendo um louvor e ela disse assim: a hora de ofertar, a hora de contribuir, é uma hora também de nós expressarmos alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar o de número 403 do nosso canto cristão alegre. Amém? 403 do nosso canto cristão. Se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, você pode sair e depositar no altar do Senhor. Marcelo, tu ajuda aqui, meu querido? Está de óculos? Tem um cantor aqui. Ele falou: pô, pastor, aquele dia você me chamou, estava sem óculos, estava sem meu cantor. Então, hoje o ministro se entende bem, não é isso? Então, eu vou sacudir meus braços, num compasso achando que é quaternário com alguém que conhece. Se ele tivesse aqui, eu até dirigir para você. 403. Nós vamos começar ensinando pelo olho. Deus
porque ela vai orar e ela também vai dar uma palavra sobre o culto de domingo que vem. A irmã Carla, ela vai estar dando um testemunho, mas pregando. É um culto promovido. Você pode se sentar? Pode se sentar. Vai ser um culto promovido pela mulher cristã em missões ou em missão. Então, a diaconisa Marcela vai falar um pouquinho. Eu vou estar endossando essa palavra, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai amado, por essa noite, por estarmos aqui na Tua presença em Teu nome. Te agradecemos, ó Pai amado, por estarmos exercendo a harmonia, Senhor, dízimos das ofertas. Isso é deixar abençoando, ó Pai. E Deus, a cada essa sabedoria que esteja em Cristo, Senhor, que esteja necessidade de todas as lados. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Semana que vem, dia 30, à noite, nós vamos estar realizando, dirigindo um culto das mulheres, dirigido pelas mulheres, e vai estar presente a Ana Carla Santana. Eu estava falando de manhã a respeito desse culto, por quê? Assim, por minha preocupação. Semana que vem é o dia de eleição. Só que domingo de manhã, a pastora vai falar isso, não haverá o culto para que todos possam estar de manhã votando, fazendo depois do seu almoço, para que à noite esteja aqui presente. Então é importante a presença de todos, porque é um culto para todos. Aqui fica parecendo que é só dirigido para as mulheres. Então, não, o homem não precisa ver, não, é para a igreja. Nós apenas estaremos dirigindo. E ela não vai vir aqui para estar falando do seu testemunho, ela vai testemunhar. Ela vai pregar a palavra, e no momento que estiver ministrando a palavra, ela vai estar falando o que aconteceu com ela, porque ela passou por esse processo de câncer de mama. Então ela vai estar testemunhando e também estará trazendo a palavra e também louvando. Então eu peço aos irmãos que não apenas estejam presentes, porque como eu falei de manhã, eu não preciso falar que não estejam presentes na igreja. Não é necessário falar nisso, porque todos nós sabemos que precisamos estar aqui no culto da noite. Mas eu peço aos irmãos que estejam compartilhando e convidando pessoas para estar nesse culto. A gente colocava para amigos, esse aviso, né? Eu vou colocar mais uma vez aí para os irmãos e as irmãs que estejam fazendo esse compartilhamento e também orando. Bom, obrigado. Deus abençoe. Nós estamos vivendo o mês de outubro, né? Outubro é intitulado como sendo outubro rosa. É o mês de prevenção ao câncer de mama. Então nós gostaríamos de estar acabando esse mês justamente trazendo uma palavra que é uma palavra que conscientize mulheres, mas também conscientize a igreja e nos leve a uma compreensão extremamente divina a respeito do poder de Deus. Então essa programação ela foi projetada, primeiro, para glorificar o nome do Senhor. Segundo, foi uma programação pensando em você. Então, uma pessoa vai estar vindo aqui, nós não teremos o culto pela manhã, como fizemos no primeiro turno da eleição, tanto para deputados, né, como Senado e presidente da República. O Rio de Janeiro, nós, cariocas, nós estaremos elegendo um presidente. Então, vai ser uma votação rápida. Quem vota de manhã, já vai resolver. Eu tenho certeza absoluta em Jesus que você vai estar aqui, ainda vai estar trazendo uma mulher, estará trazendo um visitante para que essa pessoa ela possa ouvir da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, como disse a diaconisa Marcela, não é um culto da luzinha, é um culto voltado à Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Vamos, nessa noite, a palavra do Senhor. Vamos ao texto que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo de número 3. E eu quero me deter com vocês em um versículo muito simples. Eu poderia deter no versículo de número 5, parte B, mas eu vou começar a partir do versículo 5,
Então, em João capítulo 3, Jesus, ele se depara, ou Jesus visita um fariseu chamado, Jesus visita, não, vai ter com um fariseu chamado Nicodemos. Olha o que a palavra do Senhor diz, versículo 5 de João 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, eu não minto, eu digo a verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou o fariseu Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, te digo, eu não minto, eu digo a verdade, que digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisa terrena, não me credes. Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toma essa palavra que será ministrada, porque o texto ensina para nós que para termos compreensão das coisas divinas, precisamos ter nascido pelo Espírito Santo de Deus. Isso eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma coisa muito interessante que eu tenho certeza absoluta, que você que está sentado, ou você que está aí assistindo essa live, eu acredito que você vai concordar com o que eu vou dizer. Quando a idade começa a chegar na nossa vida, a gente começa a viver algumas situações como a prudência. Se você tentar botar um homem de 65 anos para que ele venha viver esportes radicais, ele vai ser extremamente o quê? Cauteloso. Ele até pode. Mas a idade traz para ele, não é que seja insegurança, mas a idade faz com que ele se torne mais o quê? Precavido. Se você chamar um menino novo, provavelmente ele passou 10 meses, alguns dias, na brigada paraquedista. Ele saiu porque ele não conseguiu engajamento, o tempo dele de serviço militar se deu, e aí ele é convidado a saltar de parapente. Você tem quase absoluta certeza que ele vai. Porque ele é alguém destemido. Ele diz: não, quando eu estava ali, na brigada paraquedista, dentro do Hércules, pronto a soltar o búfalo, e aí se a porta, já 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pelane, eu olhava para trás e via aquele paraquedão abrindo. É uma coisa extraordinária. A idade traz cautelas, a idade traz prudência, a idade traz amadurecimento, mas a idade também nos traz uma compreensão melhor de coisas. Você lembra daquele célebre ditado que você às vezes dizia: se eu tivesse essa idade, eu não agiria assim com a cabeça que eu tenho hoje? É assim que funciona. E quando eu leio esse texto, eu entendo que a nossa caminhada de fé, a nossa vida diante do Senhor, é uma vida de aprendizado, é uma vida de maturação, é uma vida de amadurecimento, é uma vida de prudência. E o que isso traz para nós? Compreensões. Parece que as coisas de Deus
perspectiva de ser um neófito na fé, e agora nós conseguimos progredir. A nossa vida com o Espírito Santo, ela tem por finalidade melhorar. Mas a pergunta é, por que muitas vezes não acontece? Por que muitas vezes a nossa caminhada cristã, o nosso tempo, o nosso convívio na vida eclesiástica, em vez de fazer com que eu me torne um melhor cristão, isso vai decair numa perspectiva espiritual? E qual é o grande problema disso? É que se eu e você não conseguimos desenvolver uma vida madura na presença de Deus, na instrumentalidade do Espírito Santo, existe uma coisa que é muito interessante que esse texto deixa claro. Nós não vamos ter compreensão da vontade do Senhor. Por isso que você vai ver que dentro do cotidiano humano, um jovem, ele não consegue agir como alguém que tem a prudência. A vida trouxe para este homem, a vida trouxe para essa mulher experiência. Isso não é diferente na nossa vida espiritual. Jesus está diante de um mestre da lei, um fariseu. O nome desse homem é Nicodemos. Eu posso me atrever e conjecturar uma coisa aqui com vocês, porque não é uma heresia. Eu não sei com exatidão a idade de Nicodemos, mas provavelmente se Nicodemos ele emparelhasse a idade de Jesus ou a idade do apóstolo Paulo, eu posso afirmar uma coisa muito notória que o apóstolo Paulo afirmou ser um fariseu. Eu fui fariseu, instruído pelo mestre da lei, Gamaliel. Eu acredito que isso aqui era o momento de Gamaliel. Eu acredito que Nicodemos, ele sentou e ele teve a oportunidade, a possibilidade de ouvir os ensinos do mestre chamado Gamaliel. Gamaliel, pelo Midrash, Gamaliel, pelos textos sagrados, ele mostra para nós uma virtude. E qual é a virtude desse fariseu chamado Gamaliel? Sabedoria. Aonde nós podemos encontrar o resquício da sabedoria do mestre fariseu chamado Gamaliel? Atos capítulo 5. Vocês conhecem? Vamos parando. Espera aí. Vocês sabem muito bem que Israel sempre se levanta libertadores. Vocês lembram de Deus? Você lembra de tal? Agregou-se a ele a denominação do libertador era ele, porque eles queriam se revoltar contra o Império Romano. O que aconteceu? Deu milagre. Quando o Império Romano veio atacar eles para prender eles como rebeldes, eles se dispersaram. Então, se esses homens eles estão falando em nome de Deus, a gente não pode ser alguém que esteja lutando contra Deus. Mas Gamaliel não é um menino. Gamaliel é um homem que, pelo conceito de sabedoria dele, mostra prudência. E agora, o fariseu chamado Nicodemos, a Bíblia diz que algo desperta o interesse de Nicodemos em ter com Jesus. E quando o versículo diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Nicodemos reconheceu em Jesus uma virtude que é estabelecida num didático ali, num mestre, em alguém que ensina. Sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Presta bastante atenção, irmãos. Parece que essa palavra introdutória que eu estou trazendo para vocês, ela pode ser desconstruída por esse o quê? Por esse versículo. Porque você vai dizer assim, pastor, a tese que tu está levando está dizendo que um homem que é guiado pelo Espírito Santo, ele tem a
percepções das coisas de quem? De Deus. É assim que a gente aprende, não é isso? Só que no decorrer do discurso, você percebe que muitas vezes nós podemos ter uma percepção de coisa divina, mas não significa que temos compreensão das coisas que são divinas. Aí que entra o Espírito Santo. Eu acredito literalmente que, independente de Nicodemos, ele ser um fariseu, ele ser um maioral entre os fariseus, dentro de um âmbito de uma conjectura, pode ter sido até excluído por Gamaliel, mas ele não compreendia os desígnios estabelecidos pelo Espírito Santo. A prova maior disso é que, se a ocasião uma criança virou e perguntou ao pastor: pastor, posso fazer uma pergunta ao senhor? Ele: claro, minha filha. Qualquer pessoa que esteja no pecado, se ela se arrepender, ela pode ser salva? Claro que pode. Então por que o diabo não pode ser salvo? Criança é triste, né? Por que então o diabo não pode? Porque o diabo sabe quem é Deus, o que Deus estabeleceu, o que Deus vai fazer, mas ele não quer o quê? Cumprir a vontade. Por isso ele se rebelou contra a vontade de Deus. E para ele, como a palavra diz, não há mais o quê? Salvação, pois ele já está condenado. Então, muitas vezes, irmãos, nós podemos entender as vertentes divinas, mas não significa que vamos ter compreensão da execução das vertentes divinas. Por isso que Jesus falou: você não vai ficar órfão, eu vou enviar o quê? O Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai desenvolver em nós essa maturação. É o Espírito Santo de Deus que vai preencher em nós essa lacuna. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar compreensão do que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí Jesus começa a ensinar a Nicodemos. A primeira coisa óbvia que Jesus deixa claro para Nicodemos é que, para ser guiado pelo Espírito Santo, há a necessidade de ter nascido de novo. Isso nós chamamos de doutrina da justificação. Novo nascimento. A Bíblia diz que outrora eu, Márcio Souza da Silva, 18 para 19 anos, não bebia, não fumava, não roubava, não usei drogas, mas eu tinha uma coisa chamada pecado. E se eu não me arrependesse dos meus pecados, eu morreria o quê? Condenado. Então vem Jesus Cristo e me convence que eu sou o quê? Pecador. Eu me arrependo dos pecados, dou minha pública profissão de fé, eu acho, creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu estou provando o quê? Novo nascimento. O novo nascimento traz algumas coisas. A primeira, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Olha o que Paulo vai ensinar em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Essa palavra aqui, justificado, no grego é dikaiotentes, que significa absolvidos. O novo nascimento na minha vida traz absolução. Se eu quero ser alguém que tenha a probabilidade de me tornar justo diante de Deus, absolvido do meu pecado e ser um instrumento do Espírito Santo, eu preciso entender que agora eu sou uma nova o quê? Criatura. Quem está em Cristo é nova, as coisas o quê? E este tudo, senão você não consegue ter uma compreensão. Senão, irmãos, como o Espírito Santo de Deus, ele
estará ativo na sua vida. É uma coisa contraditória. A Bíblia diz em Romanos 5 que nós fomos absolvidos do pecado. E por isso agora temos paz com Deus. Como eu, instrumento, morada do Espírito Santo de Deus, vou viver uma vida na prática do pecado. Existe uma coisa muito interessante, que o percorrer da caminhada cristã, ele vai ensinando a você. Hoje eu estava lendo um texto, que é um texto de Timóteo, e no capítulo, se não me engano, eu estava me detendo no capítulo 3, podia pregar pela manhã, mas também estava me detendo no capítulo de número 4. E tem uma parte que Paulo fala a Timóteo, ele diz assim: cuidado com essas mulherzinhas. E quando você vai procurar o texto no original, são mulheres que expressam sensualidade. E Paulo chega e diz assim: elas ouvem, mas elas não querem o quê? Praticar. Irmãos, isso às vezes acontece comigo e com você. Nós esquecemos que podemos ter uma definição a respeito de Deus, ou melhor, um conceito a respeito de Deus. Mas, entretanto, para se viver as coisas de Deus, há necessidade de uma o quê? Justificação. Está absolvido, está sendo uma nova criatura. Por isso que você vai encontrar uma coisa interessante. A dificuldade pré-estabelecida de muitos crentes de ter uma compreensão das coisas de quem? De Deus. Porque é mais fácil, irmão, nós estamos na prática daquilo que é errado. E não está na prática daquilo que é a vontade de Deus. Vamos por exemplo, livro do profeta Zacarias. Todo mundo conhece o sério do texto. Zacarias chega e a narrativa diz: não é por força e nem por, mas é pelo meu. É difícil. Olha só, para que você entenda, ouve só, para que você entenda. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Olha o que os judeus vão falar para Jesus Cristo. João capítulo de número 8, versículo de número 38. Você pode ler na sua casa todo o texto. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Olha o que Jesus diz. Eu falo das coisas que vi junto ao Pai. A teologia, a Bíblia ensina que antes da fundação do mundo, já existia a existência de um Salvador. Você encontra no Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou, na língua portuguesa, a ideia de deuses, Elohim. E aí o que a teologia vai ensinar? O cristianismo não é politeísta. O cristianismo não tem três deuses. Ele tem um Deus triuno. Então todo teólogo, todo estudioso da Bíblia sabe que o Messias, o Cristo, que ainda não era o Verbo encarnado, já estava presente na fundação do quê? Do mundo. E aí Jesus chega e diz assim: sabe por que eu sempre ouvi o meu Pai? Porque antes de eu tornar o Jesus o Verbo encarnado, eu já estava junto com quem? Com ele. João é pode dizer isso. Tudo, quando ele estiver ouvindo junto ao Pai, junto ao Filho, ele vai nos comunicar. E aí Jesus Cristo vira e ele fala: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste com vossos pais. Então ele respondeu: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras que trouxeram a justificação de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar a mim, que vos tenho falado o quê? A verdade. Pegue a crucificação de Jesus. O que Jesus fez para ser crucificado? Ele se rebelou contra o Império Romano? Não. Pegaram lá um jumentinho, concluísse a profecia, né? E vai lá, pega o jumentinho e diz que o Senhor precisa.
chegaram para o homem ao Senhor, pode levar. Levaram o jumentinho e ele entra de uma forma triunfal aonde? Jerusalém. Hosana, bendito é o que vem em nome do... O que o texto diz? Quando Jesus entrou para Jerusalém, estava todo mundo, né, com os ramos de palmeira, estava na sociedade aí, a igreja católica vista domingo de ramos, né? E está lá, isso, aquilo, outro. O texto fala que queriam pegá-lo para aclamar o querer como rei. O que o texto diz que ele deu? Então ele nunca foi contra o Império Romano. A morte de Jesus era para que se revelava para o Império Romano. Não tinha nada. O problema da morte de Jesus é notório. Ele morreu como sacrifício último expiatório da parte de Deus para nos perdoar de quê? Do pecado. Mas qual foi a sentença da acusação? Ele diz que é o próprio Deus. Ele diz que vai destruir o templo, entender, ele vai o quê? Edificar. E podemos, muitas vezes, agir como se de Deus. Eu sei que não pode ser da parte de Deus. E existe uma coisa muito notória, que o Espírito Santo de Deus, ele vai desmistificar da nossa vida. Sabe o que é? Que muitas vezes nós queremos acreditar em coisas divinas, se essas coisas divinas que são ditas para nós, são coisas que vão nos beneficiar. Todo mundo perde. Mas quando a coisa divina nos confronta, de maneira nenhuma, isso aí é de Deus não. Por que não é de Deus? Porque quando Jesus chega para esses judeus e diz assim, eu estive com o Pai, eu vou dizer a verdade para vocês. E o judeu diz, nosso pai é Abraão, o patriarca. E ele diz, mas peraí, se Abraão fosse verdadeiramente o pai de vocês, a Bíblia diz que Deus apresenta-se a Abraão e diz, sai do meio da tua parentela e eu vou te mostrar uma terra para onde você deve ir. Ele quer e ele o quê? Vai. A Bíblia diz que isso foi imputado na vida dele como o quê? Como justiça. Então por que você não age por fé? Por que vocês querem me matar? E aí Jesus vai dizer uma coisa terrível. No versículo de número 44. Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer o quê? Os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então não pode você entender que ele não há verdade. Ele fala, ou ele só profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai de Deus. É o Espírito Santo de Deus que precisa estar na nossa vida, agindo, operando, que nos vai dar compreensão das mentiras, dos enganos, dos ardis estabelecidos pelo diabo. Mas você está pronto a ser confrontado pela verdade divina? Você está pronto aonde Deus vai dizer assim, João, você nasceu de novo? Sim, Senhor, nasci de novo. Então por que você ainda mente? Maria, você nasceu de novo? Sim, Jesus, eu nasci de novo. Mas então por que você ainda procede assim? O tempo nosso de vida gera em nós experiência. Parece que a prerrogativa, né, bíblica é muito real. Se nós queremos ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Jesus vira e diz para Nicodemo, necessário fizer o quê? Nascer de novo. Você precisa ser absolvido verdadeiramente do pecado. E para ser absolvido do pecado, primeira coisa, é ter em mim. Segunda, é não praticar mais. Não fazer mais. A vida conduzida pelo Espírito Santo é sua. É que eu preciso agora fazer o que é a vontade de quem? Senhor. Irmãos, vocês estão sentados aí. Eu estou aqui transmitindo a palavra para vocês, mas a compreensão minha mesma de vocês é difícil. Isso é difícil. Quando você vai em Lucas capítulo de número 4, fala a respeito da tentação de Jesus Cristo. Você percebeu os ardis satânicos? Jesus estava com fome, 40º dia de um jejum, e o diabo vira e diz assim, pô, está com fome?
transforma as pedras em quê? Eu acredito, literalmente, que ele usa uma coisa muito notória sobre o poder miraculoso divino. Deus transformar uma pedra em pão é uma coisa muito simples, muito fácil. Está lá Elias. E Deus vê Elias, vamos usar a terminologia do tempo, deprimido, angustiado, síndrome do pânico, porque ele está com medo de uma mulher chamada Jezabel. E aí ele começa naquela vontade que provavelmente você sentiu, e você fazia uma vez a vontade de sair por esse mundo andando sem ele. Mas ia andando. E Elias fez isso, e daqui a pouco ele está lá no deserto, e ele vê uma árvore, e ela é uma árvore frondosa, de 1,5 metros, chamada Zimbro. E ele deita ali porque dá sombra. E a Bíblia diz que ele começa a pedir a morte. Vem o anjo do Senhor e fala o seguinte: Li, água, e olha ali, o pão em cima da onde? Da pedra. Como? Eu já não sabia que Deus pode transformar a pedra em pão. O diabo sabe que se nós não pegarmos, literalmente as pedras vão o quê? Clamar. O diabo sabe que Deus pode fazer uma mula falar no GP. E agora, nesse momento, o adversário chega para Jesus e diz o seguinte: na sua fragilidade, por que você não transforma as pedras em pães? Mas é interessante a postura de Jesus, porque a postura de Jesus é: nem só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahvé. Isso é uma vida no Espírito. A vida no Espírito me ensina o discernimento de entender os ardis de quem? O diabo. Opa, peraí. Não. Se eu agir assim, eu vou dar munição ao diabo, como a Bíblia diz, de chegar à presença de Deus e dizer: olha lá, ele não é o meu pastor, mas olha o que ele está fazendo. Por isso que nós precisamos ter uma vida no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, na realidade, de uma forma bem rústica que eu vou usar com você, mas de uma forma que você vai entender, o Espírito Santo está para a nossa vida como a nau está para uma embarcação. O Espírito Santo está para a nossa vida como um cabresto está para um quê? Cavalo. Em outras palavras, o Espírito Santo está na nossa vida porque a nau guia o quê? O barco. O cabresto ou espelho, né, conforme diz, guia quem? Por isso que Deus está dizendo para Nicodemos, necessário é nascer de novo. E de que forma nós vamos nascer? Porque a Bíblia diz, respondendo Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Vocês já viram situações de textos bíblicos, como por exemplo, na questão da cristologia, da confissão terrena? Jesus vira e diz assim: quem diz os homens que eu sou? E Pedro de imediato diz assim: tu és o Cristo, filho do meu Deus. Jesus olha para Pedro e diz assim: disseste bem, Barjonas, eu te digo que Petros, lasca a pedra, e sobre eu e sua pedra você vai edificar o quê? A minha igreja, não é isso? Mas antes ele falou uma coisa: nem foi a carne e nem o sangue que te revelaste, mas teu Pai está no céu. Jesus está usando o mesmo mecanismo com Nicodemos, porque ele está dizendo: Nicodemos, se você quer ter uma vida transformada, guiada pelo Espírito Santo, você precisa nascer não de descendência
humana. O que vai ser gerado em você não é o DNA. É interessante que, quando você estuda biologia, ou princípios de biologia, antigamente, hoje se chama ensino médio, mas na minha época, eu digo segundo grau, a gente tinha biologia, eu não sei quantos estudaram biologia, e aí a aula de biologia é genética, fatores recessivos e fatores dominantes. A irmã Sandra tem olhos azuis, ela casou com o Alfredo que tem olhos preto, escuro. Qual é a probabilidade de um filho dela nascer com os olhos azuis? Então, qual é o predominante? Razão, olho escuro. É o que predomina na maioria das pessoas. Qual é o recessivo? Então, ela tem 25%, mas o dominante tem quanto? 75%. Pode nascer um filho? Pode, mas também pode nascer um neto. Então, isso é chamado da genética. E o que acontece? Como é que pode, né? Mas é parecido demais com o pai. Como é que pode? É parecido demais com a mãe. Meu Deus do céu, como pode? Ele não parece com o pai, ele não parece com a mãe, mas como lembra o avô. Vocês já viram isso? Isso é genética. A genética faz isso. Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, vida espiritual não é vida genética. Não é azão, não é azão, azinho, não é azinho, azinho. Vida espiritual é nascimento do Espírito. Então é nascer em Deus, gente. Não é nascer em Moisés como eu nasci, porque Deus o tem bom. Não é nascer em Múcia Alves de Souza. Não. É nascer em Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que Deus quer nos ensinar por intermédio é que as compreensões das coisas divinas só vão vir na nossa vida quando nós decidimos nascer novamente, uma prática de vida que agrada ao Senhor, tendo discernimento das artimanhas do diabo. Mas a segunda coisa, nós vamos ser usados por Espírito Santo quando deixarmos o nascimento proporcionado por Ele, por intermédio de um Deus Todo-Poderoso, ser gerado na nossa vida. A pergunta de Deus nessa noite é: você nasceu da carne ou você nasceu do Espírito? Isso é algo que pode ser respondido, porque quando você lê Paulo escrever na igreja de Colosso, ele vai falar sobre esse dualismo. A carne luta contra o Espírito, mas o Espírito luta contra aquilo que tem gerado nascimento em você, é que vai trazer vitória. Se você tem andado pela carnalidade, se você tem andado pelas concupiscências do mundo, se você tem andado pelas vontades humanas, se você tem andado pelo ardor excessivo, as concupiscências, quem vai ganhar? A sua carne. Mas se você tem andado pelo Espírito, quem vai ganhar? O Espírito. Não tem esse dualismo em paz. Botafogo e Fluminense foi 2-2, cada um se encontrou. No dualismo cristão, o a carne vence o Espírito. A pergunta de Deus é simples: você quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Então precisa cumprir isso. E é interessante, porque ele diz: não te admires de eu te dizer que o importante vos é o quê? O assunto. Irmãos, para nós morarmos no céu, a nossa vida tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Quem abriu o caminho do céu para nós? Alguém sabe? Quem abriu? Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Não irei errar o celestial. Se o caminho do quê? Da cruz andar para o céu por Jesus, ele abriu o caminho. E agora, esse caminho escancarado, qual tem sido a nossa postura
o nosso proceder diante dele? Porque é um Jesus que abriu o caminho do céu para mim e para você, que nós chamamos como Senhor e Salvador, não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. Ele tinha uma preocupação. E qual era a preocupação? Eu não vou deixar vocês o quê? Eu vou enviar alguém para estar o quê? Ao lado. Para igual e semelhante a mim. Então, o que nós estamos falando aqui não é um sofisma. O que nós estamos pegando aqui não é um conto de fada. O que nós estamos pegando aqui é a profecia da palavra do Senhor. Se nós queremos morar com Deus, a nossa vida tem que ser guiada por quem? Pelo Espírito Santo. Conclusão. Então me perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu é mestre em Israel e não compreende o quê? Essas coisas. Queridos, por que Nicodemos não pôde compreender essas coisas? Porque ainda não tinha sido gerado nele a transformação, a regeneração que Jesus o quê? Proporciona. Por que os judeus rejeitaram Jesus? E Jesus falou assim: você não tem por pai Abraão, vocês têm por pai o adversário, porque vocês querem fazer as obras dele, porque eles ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro com quem? Com Deus. Quando nós temos um encontro com Jesus, o véu é arrancado e tudo passa a ser extremamente claro para quem? Para nós. Jesus deixa claro, por intermédio desse texto, falando ao mestre da lei, que para ter compreensão dos desígnios de Deus, faz-se necessário ter uma vida com quem? Seus filhos. Senão não. Vamos colocar em pé? Dá para a gente cantar esse hino? Foi Jesus que abriu o caminho do céu, como parte final. Sabe alguém formar o número do hino? 306 do nosso cantor cristão. Vamos cantar esse hino. A Céu vai nos conduzir, o meu Vinícius vai estar tocando o hino de número 306 do nosso cantor cristão. Receber
chama atenção, geralmente eu canto, tudo que eu canto eu tenho que analisar. Essa é a retórica, essa é a realidade. A última estrofe, e todo hino fala de uma coisa que nós cristãos sabemos. O que é a cruz do cristão? A cruz do cristão é sinônimo da vitória de Jesus sobre a morte, mas a cruz do cristão é sinônimo de renúncia. Toma a tua o quê? E seja. A última estrofe é interessante, quando diz assim: os caminhos ímpios do mundo deixei. Há uma transformação, há uma mudança. Jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. É desse que nós gostamos dos hinos, né? Mas será que isso é uma realidade da vida dele? Ou será que é uma falácia? Eu cantei porque passei o tempo desde criança. Mas o hino, ele fala, né, Deus? É um hino de confronto mesmo. Está dizendo assim, ó, se Jesus abriu o caminho para você ir ao céu, toma agora a tua cruz, deixa o teu mundo passar e progrida numa nova vida. Nós vamos terminar o nosso culto cantando essa última estrofe. Mas antes de finalizarmos, eu quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Quero agradecer você que vai ter a oportunidade de ouvir essa live. Quero agradecer a igreja. Que Deus poderosamente esteja nos abençoando. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo culto. Leva-nos agora sobre a tua graça, sobre a tua paz. Dai-nos um restante de semana próspero e abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, sobre o teu Israel espalhado por essa terra, desde agora e para todo sempre a Igreja Unida diz. Amém. Terminamos cantando a última estrofe do hino 306.